Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast. Como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. A E-Solo também tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para a Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. Oferecemos também assistência no campo, serviço de torno e solda e contamos com um amplo estoque de peças para tratores e implementos em geral. Entre em contato pelo número 14 3732 2773 ou pelo 14 99774 2876 ou faça uma visita no endereço Avenida Brasília, 1125. Oficina Picasso, desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a equipe da JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa. Abertura e regularização de empresas, cálculo de impostos e guias em dia, folha de pagamento e obrigações trabalhistas, relatórios financeiros claros para você entender o seu negócio, planejamento estratégico para decidir pelo melhor regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Está sem tempo? O contador vai até a sua empresa, é só agendar um horário. Entre em contato pelo telefone 14 243 0017 ou pelo celular 14 99682 5908 ou faça uma visita no endereço Rua Rio de Janeiro, número 2219, sala 1. JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa.
E para a gente falar sobre o tema de hoje, manejo solo-planta para uma citricultura de alta performance, recebo aqui Camila Guedes, que é engenheira agrônoma e mestre formada pela USP, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como consultora técnica há mais de 15 anos, com foco em manejo do solo e agricultura de precisão em grãos e cana-de-açúcar no sudoeste do estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. É CEO e sócia fundadora da eSolo. Camila, seja bem-vinda mais uma vez ao Ruralmente. Obrigada, Sidney, mais uma vez pelo convite. Já me sinto em casa, praticamente. O programa é seu, Camila, você sabe disso. E hoje para falar de uma cultura que não tá nem aí no meu currículo, mas eu comecei a atuar, que é citros, né, juntamente com o Danilo, em parceria. Então vai ser um prazer estar aqui falando de um tema que a gente não explorou aqui ainda, né? É isso aí, mais uma oportunidade de eu estar aqui aprendendo com vocês. Pois aqui. é. Vamos lá, a gente recebe também Danilo Yamani, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de São Paulo, é mestre em produção vegetal pela Universidade Estadual Paulista e mestre em controle de pragas e doenças dos citros pelo Fundecitrus. É também doutor em agronomia, produção vegetal pela Unesp, com doutorado sanduíche no Canadá. É professor universitário, consultor técnico em citros, com atuação destacada em fertilidade do solo, nutrição de plantas e sistemas de manejo voltados para altas produtividades, além de produtor rural atuante na citricultura. Professor Danilo, seja bem-vindo ao Ruralmente. Boa noite, Sidney. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, da nossa vivência, experiência na cultura dos citros, né, uma cultura tão relevante, né, não só para o estado de São Paulo, mas para a região aqui de Avaré e para todo o Brasil, né? É isso aí. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E hoje eu tenho certeza que a gente vai sair com a notícia de que descobrimos a cura do Green e se a caixa de laranja volta a bater R$90 de novo. Estamos ansiosos para saber. Tá otimista, hein, Sidney? É isso aí, professor. E antes da gente entrar no nosso tema principal, Camila, eu queria que você trouxesse atualizações sobre as produtividades de soja aqui na nossa região. O que você tem observado? Pois é, bom... como já visto, né, e bem comentado, essa safra, a gente teve um clima favorável, né, então as produtividades estão boas, estão melhores que o ano passado, porém a soja estendeu o ciclo, então isso é geral, a gente está com as colheitas atrasadas, então isso pode ser que prejudique um pouco, né, os plantios da safrinha, que está saindo um pouco fora da janela. Mas falando da produtividade da soja, realmente a gente está tendo bons resultados, quando os ambientes também estão bons, né, estão favoráveis para uma boa produção. As áreas irrigadas, que são as primeiras áreas aí que estão sendo colhidas, né, a gente tem produtividades aí de 90, 95 sacas, áreas de 100 sacas, a gente estava numa cliente ontem, né, ela colheu 103 no pivô. Olha só. Exato, então assim, a gente está tendo produtividades muito boas, quando o ambiente ele é bem manejado, principalmente nessas áreas irrigadas, que a gente comenta bastante sobre a parte não só química, mas física e biológica. E cada vez mais que a gente trabalha a parte física e biológica, a gente atinge os 3 dígitos, né? Então, eu falei assim, eu tenho um cliente que ele já colheu, se não me engano, 6 pivôs. E aí ele falou assim, Camila, vamos descobrir o que está acontecendo com a minha pior área, que eu produzi 80. Então, a pior área é 80 e a melhor área é 102. E a pior área que acontece faltou mais rotação de cultura estratégica, planta de cobertura. E agora ele vai entrar com braquiária, né, e mais algumas leguminosas. Então, ou seja, a gente está tendo boas produtividades, mas aquele que consegue atingir os 3 dígitos foi porque fez uma lição de casa bem feita. É isso aí. Mas está sendo um ano bom de clima. Agora, o que eu percebi? Os últimos plantios, faltou chuva em fevereiro em algumas regiões, né? Então, assim, fevereiro começou a vir bem de chuva, mas aí a partir do dia 10, mais ou menos, entre dia 10 e 15, já cortou. Então, assim, tem vários clientes relatando que as áreas de sequeiro, plantada por último, faltou a última chuva. Então, pode ser que a colheita mais do final vai ser um pouco ruim em relação a resultado. É isso aí. E o produtor que está fazendo a lição de casa está colhendo boas produtividades, né? Exato, é isso aí. É isso aí. Enquanto a saca de soja não volta a bater R$200, o diferencial é na alta produtividade, né? Exato. É o que a gente estava comentando ontem com essa cliente que produziu 103. Porque ela falou assim, o custo de produção está tão alto que você tem que pensar nessas altas produtividades mesmo hoje, né? Para realmente sobrar.
porque ainda mais quando a gente compara com citros, né, a rentabilidade, Exato. senão você quer voltar tudo para citros, né? Exato. E assim, a gente comenta que o seguro do produtor, né, é ter produtividade alta com uso eficiente de recurso, né? Porque da porteira para fora a gente não tem muito controle, né? Agora para a porteira para dentro é realmente onde nós podemos tentar buscar as melhores estratégias integradas, né, e ter produtividade elevada, né? Então acho que isso é que o produtor tem que focar. É isso aí. Fatores exógenos a gente mitiga, né? Fatores internos a gente pilota, né? Tem a obrigação de pilotar, Muito bem, né? gostei dessa Exato. frase, hein? Não é? É isso aí. Professor Danilo, conta pra gente como que você iniciou no agro. Como foi sua história? Então, é uma história interessante, né? Porque eu sou descendente de japoneses, né? E, na verdade, o meu avô veio pro Brasil em busca de oportunidade de melhores condições de vida, né? E acabou se estabelecendo em fazendas de café, né? Como ali trabalhando, né? Nas atividades, né? E, ao longo do tempo, com muito trabalho, conseguiu, no início, arrendar algumas terras, né, começar a cultivar, na época, principalmente cereais, né, bastante diversificado, e depois ingressou aí na cultura dos citros, né, então eu sou já a terceira geração, né, começou com meu avô, meu pai, e hoje, né, eu estou aí também à frente da atividade, né, e então essa história, né, essa raiz no agro foi o que me motivou, né, desde lá atrás já tinha vontade de fazer agronomia, né, e isso foi se tornando cada vez mais, vamos dizer, mais vívido, né, em mim. E desde lá atrás também tinha vontade de trabalhar com citricultura, né, então eu falo que eu nasci embaixo de um pé de laranja, né, a frente ali da minha casa era para a cidade e o fundo era a propriedade laranja, né, então desde lá na infância sempre, né, brinquei ali no meio dos laranjais, né, e sempre achei muito bonita a história do meu avô e da minha família, né, construindo a vida ali na agricultura, né, e na citricultura em específico. E se você puder descrever, como é que foi, assim, para você dar continuidade na história da família? Como é que você puder descrever pra gente como é que foi essa experiência, quando que você decidiu e como é que foi? Praticamente, né, eu lá na graduação, eu já me preparei desde o primeiro ano, né, buscando estágios um pouco mais práticos, porque o meu objetivo, né, era voltar e trabalhar e agregar ali nos negócios da família, né. Para isso, eu formei em agronomia, mas sentia muita insegurança, né, então fiz o mestrado, né, e aí depois do mestrado que eu engajei, isso em 2012, né, então desde 2012 eu venho aí desenvolvendo atividade ali na empresa da família, né, e foi um processo, obviamente no começo a gente quer inovar muita coisa, né, mas aos poucos a gente foi buscando inserir novas tecnologias, né, e aumentando a produtividade ao longo do tempo. Então, desde lá de trás já tínhamos vários desafios, principalmente fitossanitários, né, e eu tinha um foco bastante grande em tentar aumentar os tetos de produtividade, né? E sempre dentro dos desafios que nós tínhamos dentro da porteira, eu comecei a fazer muita pesquisa, né? Pesquisa aplicada, pesquisa direcionada para resolver os problemas que nós tínhamos dentro da propriedade, né? Então aí que eu saí, fiz doutorado, né, focado na época, e acho que isso explica grande parte da minha trajetória, né? A gente começou a mapear vários talhões no estado de São Paulo, entendendo o que contribuía para as plantas de alta produtividade, né? E dentro disso, começamos a estudar, né, as condições de solo, planta, né, de forma que pudesse replicar essas condições, no meu caso ali na minha própria na propriedade da minha família, né? Então a pesquisa, ela sempre busquei essas pesquisas como uma forma de aumentar a viabilidade, a sustentabilidade do negócio, né? Perfeito, bacana. E aí eu queria saber como é que surgiu a parceria entre a Solo
e o professor Danilo. Como é que foi, Camila? Pois é, vamos começar a falar do nosso encontro. Na verdade, a gente se conheceu no encontro de consultores da Yara, né? Ele falou assim, chamou bastante atenção que era a única mulher do encontro, mas na verdade eles se reuniram consultores de várias culturas. Então tinha citros, café, hortaliça, grãos, cana-de-açúcar, enfim. E aí a gente se conheceu e a gente conversou, né, nos intervalos, aquele networking que é muito bom, né? E eu já gostei bastante do perfil dele, principalmente quando ele fala de consultoria com pesquisa aplicada, né? Enfim. E daí, quando veio um desafio no meu colo de assumir algumas áreas de citricultura dentro de alguns clientes, eu vi que eu precisava de um apoio, porque a minha expertise é muito mais em cana-de-açúcar e grãos. E aí, eu tive um cliente que comprou uma fazenda grande, né, com um pomar já instalado e com problemas, né? E eu falei assim, não, então já que eu vou assumir isso, e o cliente me falou assim, Camila, esse é o seu desafio agora. Então, já que eu gosto de desafio, né, eu falei assim, mas eu preciso de um apoio. Daí eu lembrei do Danilo e chamei ele para ser meu parceiro aqui nessa consultoria, e aí a gente atende junto todos, daí apareceram mais clientes, né, produtores de citros, para fazer parte desse grupo, onde a gente atende em conjunto. Então eu foco, né, nessa parte de levantamento de informações, manejo do solo, e ele vem mais com a especialidade desse olhar mais específico em citros, né, de como a gente deve manejar, principalmente também olhando a parte de nutrição fisiológica, né, solo mais nutrição fisiológica. Perfeito. E se vocês puderem dar um parâmetro de como que está a citricultura aqui na nossa região de Avaré, o que vocês têm observado? A citricultura, né, aqui na região de Avaré, ela tem sido caracterizada, né, ao longo dos últimos anos por um aumento da incidência de greening, né, e também um incremento significativo da severidade, né, da doença. Então, associado aí aos eventos climáticos, né, acho que o greening, né, e esses eventos mais extremos climáticos têm sido os principais desafios, né, os principais detratores de produtividade, né. E o meu primeiro contato com a Camila, eu vi lá atrás uma complementariedade, né, porque a gente começou a entender que nesse sistema desafiador, né, de altas temperaturas, falta de chuva, doenças, né, nós precisávamos dar um enfoque, né, vamos dizer, um olhar mais holístico para o sistema, né. E até então a gente focava muito a parte principalmente de manejo químico, né, relacionado mais à fertilidade, né, nutrição e a parte física até também. Nós começamos a entender que nessa situação, né, nós precisávamos tratar o solo em todas as suas dimensões, né, tanto a parte química, física e biológica, né, o que nós temos chamado de saúde do solo, e é daí que tem vindo, né, eu diria, uma maior resiliência das plantas, né, uma maior tolerância a essas condições tão adversas, né? Então nós temos tentado, né, a partir da experiência que a Camila tem, né, no manejo de cobertura, né, na questão de criar, vamos dizer, uma condição, né, uma biodiversidade maior no solo, né, integrando isso e dando realmente uma condição melhor para a planta nesse cenário, né? O que a gente percebe? Que as pesquisas em grãos evoluem mais rápido. Até porque são culturas de ciclo mais curto, então é muito mais fácil realmente gerar mais dados, mas existe um investimento até maior, né, em função do que ela representa a nível mundial. E aí, quando a gente começou a conversar até nesse evento, eu fui falando, né, do que a gente tem aplicado, quando a gente fala de manejo do solo, saúde do solo, quando a gente fala de nutrição fisiológica, e aí a gente tenta mitigar algum tipo de estresse com essas nutrições fisiológicas. E aí ele já estava começando a estudar isso também em citros, e ele começou a fazer algumas analogias. Nossa, mas que interessante isso, eu também estou indo por esse caminho ou por aquele. E aí a gente começou a aprender bastante também um com o outro, com esses manejos aplicados, né, em cultura diferente, mas buscando o mesmo objetivo, vamos falar assim, né. Então a nossa interação até hoje é nesse sentido, né. A gente vai conversando, o objetivo lá no cliente é citros, mas aí a gente vai conversando até de outras culturas que a gente tem feito e que a gente conseguiria levar para citros, né, buscando trabalhar nesses ambientes que a gente sabe que a planta ela já trabalha estressada, né, porque ela tá com greening, né, ou seja,
A gente tem cada vez mais a diversidade climática, né? E aí cada ano é um ano diferente, então, ou seja, a gente precisa dar esse apoio para a planta passar, né, por esses períodos bem, para que ela consiga produzir bem, né? Mas é difícil a gente encontrar uma planta totalmente sadia, assim, sem nenhum problema, né? Pensando em citricultura. Então é por isso que a gente tem cada vez mais trazer esse tipo de ferramenta. E só compartilhando, né, diante do avanço que nós tivemos do greening, né, isso em todo o estado de São Paulo, principalmente a partir de 2021, nós tivemos alguns picos de população de psilídeo, né, na ocasião começaram muitas pesquisas, né, tentando, que a gente chama de mitigação de perda, né, a doença evoluiu em muitas regiões de forma endêmica, né, e aí que nós vimos a importância de começar, né, a tentar reduzir perda, né, diante do avanço dessas plantas doentes. E em 2024, né, foi um divisor de águas, porque nós tivemos um congresso de greening lá na Califórnia, né, e aí acho que foi o primeiro congresso em que a maior parte das pesquisas elas vieram justamente nessa linha, né, de reduzir dano, de mitigação de perda, né, que é a estratégia quando a gente começou a entender que a doença realmente tinha em muitas regiões perdido, né, o controle. E aí começamos, né, a, vamos dizer, integrar, né, com esse olhar mais holístico, né, de forma que o produtor conseguisse ali ter uma certa estabilidade da produção, né. E hoje eu acho assim que nos pomares, né, em produção, tem sido um manejo aí muito importante, né, para o produtor conseguir manter a sustentabilidade no negócio. Ou seja, você tem que conviver com ela, né, com a doença e diminuir a severidade. E aí você tem que ir adotando essas estratégias. E o que a gente tem percebido é que quando você foca em manejo do solo, fazer com que a planta construa mais raiz, porque o greening realmente vai afetar exatamente isso, né? Você torna essa planta mais produtiva. Então, é sempre esse o nosso foco, né? Manejo do solo, construção de raiz. Perfeito. E assim, é bom, né, sempre reforçar que o greening, ele, né, não tem cura, né, tem várias pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido de tentar plantas resistentes, né, mas até então nós não temos, né, nenhuma solução, vamos dizer. Nós temos, obviamente, tentado, feito de tudo na implantação dos pomares para evitar ou reduzir ao máximo as infecções, né, porque uma vez que entra a doença, você tem ali, né, um desafio ainda maior, né, mas nas muitas áreas que já estão, vamos dizer, com incidência da doença, aí que esse manejo integrado, ele tem sido muito importante, né, para mitigação de perda, né. E quando a gente fala em manejo integrado, né, justamente trazendo a parte de nutrição e adubação, né, associada talvez a uns avanços importantes que nós tivemos na citricultura, que é o começo do uso de bioestimulantes, né, ajudando não só com as intempéries climáticas, mas dando uma condição melhor para a planta, né, e acho que nós estamos hoje entrando num patamar, né, assim, diria até muito inovador para a citricultura, né, que é o uso também de bioinsumos, né, biológicos no solo, né, então agregando todas essas ferramentas, né, no sentido de dar uma condição para a planta, né, e dentro disso, né, nós temos buscado, né, a gente fala que a gente sempre tem na natureza, né, o exemplo de um sistema de equilíbrio, né, e de forma, né, obviamente mais simplificada, mas nós temos tentado implantar isso nos pomares a partir do manejo de coberturas, né, e dar condições muito focado, né, em sistema radicular, né. Então eu falo que o greening, ele meio que nos obrigou, nos forçou, né, a realmente tornarmos agrônomos, né, evoluir os manejos, né, integrada. E acho que isso tem sido a principal lição, né, e o principal avanço
que nós temos ao longo desses últimos anos. A gente discutiu no último podcast aqui bastante sobre manejo de plantas de cobertura e rotação de culturas, né? Em cultura anual é mais fácil, né? Porque você, depois de 120, 140 dias, você tira uma, já coloca outra, enfim. E aí você vai aproveitando as janelas, né? E colocando as plantas de cobertura. Em culturas perenes é muito mais complexo isso, né? Porque você convive muitos anos ali praticamente uma monocultura. Então, o momento de reformar o pomar é o momento de você trazer um pouco mais de diversidade. Então, o tanto que é importante a gente trazer o contexto da planta de cobertura também para essas reformas, né, dos pomares, para trazer mais diversidade junto com os produtos biológicos antes de voltar, né, a instalar o pomar. Então, é isso que a gente tem conversado bastante. Depois, é claro, do pomar instalado, a gente está aí com um desafio, né? Como manter essas plantas de cobertura já com o pomar instalado, porque daí você vai ter tráfego de máquinas ali, né? Já é um outro contexto de você ter planta de cobertura mais perene, né? E não aquelas que a gente trabalha junto com os grãos, né? Porque daí são ciclos mais rápidos, porque eu quero tirar e voltar grãos. No caso já da citricultura, não, né? Como é uma cultura perene, eu preciso também de planta de cobertura perene. Normalmente, a gente já trabalha com gramíneas, né, uma rusesiense, que isso aí já é um manejo já bem validado. A ideia é trazer mais diversidade, então qual espécie mais que eu posso colocar ali para trazer mais diversidade, né. Mas enfim, são desafios, né, que a gente tá assumindo aí para evoluir, mas dá mais um passo nessa evolução de manejo. Exato. Entendi, então assim, a gente hoje não tem a cura do green, né, ainda não, mas hoje a citricultura está desenvolvendo maneiras de conviver com a doença, né? Como você disse, né? Exato, conviver então, com a doença. Essa é uma opção que o produtor tem hoje de conviver com a doença e produzir bem. É possível hoje conviver com o green e produzir bem? Diante do manejo, vamos dizer, um manejo integrado e holístico, né? E quando a gente começa a fazer esse trabalho ainda em situações que a severidade da doença é mais baixa, né? A gente consegue, de certa forma, manter a produção em níveis sustentáveis, né? Mas eu falo assim que o problema é que em muitos casos o produtor, ele deixa a doença evoluir num índice, tanto em termos de incidência elevada, mas com uma severidade muito alta. E nessa condição que a planta tem um potencial de resposta baixo, né, porque ela já está com o sistema radicular muito comprometido, né. Então, a ideia, né, a estratégia que tem funcionado mais é implementar um manejo muito bem feito, né, desde a base, tá? E aí sim, né, fazer com que essa planta tenha uma maior resiliência, né, até que novas estratégias, novas soluções apareçam, né. Então acho que esse tem sido o caminho. Perfeito. Professor, eu me lembro que em 2017, como eu estava comentando com vocês aqui, fiz meu TCC na área de citricultura, falando do green, né? E eu me lembro que nessa época, em 2017 para 2018, em torno de 8% dos pomares aqui da nossa região estavam infectados pelo green, né? Hoje, esse número já ultrapassa os 50%. Na análise que o senhor faz, isso se deve apenas à severidade da doença ou houve negligência por parte do produtor também que permitiu que essa doença causasse esse estrago que a gente tem visto? Nós tivemos, foi um problema que ocorreu de forma generalizada no cinturão, né? Que durante principalmente os anos de 2000, final de 2020, 21, 22, né, nós tivemos uma dificuldade de controle do psilídeo com os inseticidas químicos, né, com os problemas com resistência aos inseticidas, né? Isso acabou se devendo, de certa forma, né, à ineficiência na rotação, né, desses inseticidas, né? Utilizou-se muito produtos com o mesmo modo de ação. E isso, ao longo do tempo, né, foi selecionando psilídeos resistentes, né? E isso fez com que ocorressem importantes picos populacionais durante o ano de 2021, 2022, né, até 2023. Né, quando aí surgiram novos inseticidas com modos de ação diferentes, né, e aí o produtor, né, começou a fazer esse controle de forma mais rigorosa, né, tanto é que hoje nós estamos numa condição muito mais confortável,
né, com psilídeo em populações bem baixas, né, então fruto de um trabalho, né, muito coordenado, né, dos produtores, né. Então acho que diante desse problema que nós tivemos, né, de explosão do greening, o produtor viu a importância realmente, né, de fazer um bom controle, né, do psilídeo, né, como uma estratégia importante. E isso tem evoluído cada vez mais, né? Hoje nós temos produtos biológicos também que têm sido inseridos no sistema, né? Inclusive produtos à base de extratos botânicos, né? Então é algo que melhorou bastante aí a eficiência, né, do controle, e isso tem possibilitado manter, né, a incidência relativamente controlada ao longo desses últimos anos. Que inclusive, o senhor me corrige se eu estiver errado, né? Nesse último ano foi o ano que houve uma menor infestação de plantas pelo com o green, né? Você vem numa crescente, né? Só que nesse último ano foi o ano que teve a menor infestação de plantas, né? Vinha numa curva ascendente, né? 2021, 22, 23, e houve uma estabilização e até um decréscimo dessa curva, né? Então mostrando, diferentemente do que ocorreu em outras regiões, né, acho que o principal expoente é os Estados Unidos, né, mostrando que o Brasil foi realmente bastante efetivo, né, no controle e na manutenção, né. A gente tem ainda um parque, uma produção, né, bastante significativa ainda. Nós estamos fechando essa safra, né, provavelmente em torno de 290 milhões de caixa, né, e enquanto que a Flórida está produzindo menos de 20 milhões de caixa, né, então realmente isso mostra a importância, né, do citricultor, né, e também das pesquisas, dos próprios consultores, né, trazendo inovação e técnica, né, à cultura. Na última safra a gente viu que a produção foi em torno de 230 milhões de caixas, né? Essa foi a safra, na verdade, anterior, né? Foi a safra 24-25. 24-25, né? Que foi a menor produtividade nos últimos 30 anos, né? Isso, foi a menor. Se você pegar a série de 37 anos, foi a segunda menor produção de toda a série. E o que se deve a isso, professor? Na ocasião, foram basicamente dois fatores, né? Que um foi o evento climático, caracterizado principalmente por temperaturas elevadas, né, ali durante o florescimento e o pegamento dos frutos, né? Então isso acabou ocasionando abortamento de uma quantidade significativa dos frutos, né? Falta de chuva também, isso acabou ocasionando um baixo crescimento desses frutos, né? E o avanço do greening, né? Que ocasionou muita queda de frutos, né? Então, basicamente, o greening, né? E esses eventos climáticos extremos, né? Que é hoje, né? Os maiores desafios que nós temos é clima e greening, né? E como muito bem fundamentado por Adam Smith, né? Que a lei da oferta e da demanda, foi justamente nessa época que a caixa da laranja bateu aí seus R$90 por caixa, né? E hoje a gente vê em torno de R$30. O que o senhor tem observado, e principalmente em relação aos preços daqui para frente? Os preços eles estão bastante pressionados, né? Isso se deve principalmente à questão de redução de demanda, né, pelo mercado, pelo principal consumidor de suco, que é a Europa, né? Então você teve uma queda significativa da demanda, né? Isso ocorreu principalmente devido à elevação significativa, né, do preço do suco na safra anterior, associado a uma qualidade muito ruim do suco, né? E além disso, você teve essa baixa demanda, né, associado também a uma produção relativamente alta, né? Então isso acabou criando um desbalanço aí entre oferta e demanda, pressionando os preços para baixo, né? E hoje nós temos um cenário na citricultura de recomposição dos estoques, né? Esse déficit, né, que nós tivemos com a oferta maior que a demanda, né, tem permitido o restabelecimento dos estoques de suco que estavam bastante comprometidos, né? Então isso tende, né, a pressionar os preços para baixo,
né? Aí o preço, né, ele vai estar muito dependente agora da safra, né, dessa safra que nós estamos aí no pé, né, que devemos fazer estimativas em breve. Perfeito. Professor, queria que o senhor falasse qual que é o tamanho e a expressividade da citricultura brasileira hoje, para a gente ter uma noção. O Brasil, né, é o maior produtor e exportador de suco de laranja. Ele tem uma fatia aí em torno de 60% do mercado. Então ele pode falar assim, em termos médios, que de cada 5 copos de laranja, de suco de laranja, 3 são produzidos pelo Brasil, né? Então é uma relevância bastante importante, tá? E quando você pega a produção de laranja, né, a gente tem praticamente 40% da produção mundial de laranja. Então, uma cultura realmente bota o Brasil, né, na liderança, tanto em produção, produtividade, tecnologia, né, e para o estado de São Paulo em si, né, acaba gerando aí cerca de 200 mil empregos e movimenta incríveis mais de 6 bilhões de dólares, né, é o produto interno bruto da citricultura. Então, contribui muito para o desenvolvimento de todo o estado, né? E tem uma importância social, que as áreas onde nós temos laranja, os índices de desenvolvimento humano são mais elevados, porque é uma cultura que distribui mais renda, né? Então tem toda a importância não só econômica, mas social também. Perfeito. É uma cultura que utiliza bastante mão de obra ainda, bastante né? mão de obra, né? Tanto nos tratos culturais, como principalmente na colheita. Na colheita, né? E os colhedores, eles têm sido até bem remunerados, né? Então tem sido uma atividade interessante de distribuição de renda, né? Perfeito. Bom, e para o produtor continuar mantendo altas produtividades, né? A gente volta para o nosso tema, que é sobre o manejo, né? E Camila, eu queria que você destacasse para a gente já falou um pouquinho, mas qual que é a importância do manejo de solo para a citricultura hoje? O que eu percebo, né, ao longo desses quase 20 anos aí trabalhando com consultoria, e aí eu não trabalhava diretamente com a citricultura, mas sempre tinha áreas vizinhas e eu acabava conversando, né, com os próprios produtores. Ao longo do tempo, eles acabavam fazendo um manejo químico do solo, então um manejo de nutriente, e era um padrão, né? Então, assim, o foco era tanto no manejo fitossanitário que o manejo químico do solo acabava sendo um padrão e acabava negligenciando principalmente a parte de correção de solo. Por quê? Porque não tinha tanta frequência. Ainda mais cultura perene, não tem mesmo a cultura de ter mais frequência de correção de solo. E aduba-se muito, né? Então, você pode perceber que tem áreas que joga bastante fósforo, né? Principalmente. E aí, não dando a importância, né? Para correção de solo, construção de perfil e olhar para a parte biológica e física também. E aí, com o avanço das doenças, e principalmente do greening, que afeta o sistema radicular, que começou a ter esse olhar para, peraí, agora o que eu preciso fazer, né, para melhorar meu sistema radicular? Então eu preciso manejar melhor meu solo. Meu solo não é só fornecer nutriente, não é só colocar fósforo, nitrogênio e potássio, né? Eu preciso também fazer correção de solo, eu tenho que ver como que tá meu pH, como que tá meu alumínio em profundidade, como que tá meu cálcio em profundidade, já que eu quero ter um sistema radicular muito melhor, né? E aí ter equilíbrio também, que é o que o trabalho do Danilo mostra bastante. Então não adianta eu ter muito fósforo e pouco potássio, vamos falar assim, né? Não adianta eu colocar muito nitrogênio se também tá faltando meu cálcio, né? Então, assim, é o equilíbrio nutricional que traz realmente uma nutrição equilibrada para a planta. E aí a gente tem esse outro olhar, colocando a parte biológica e física também. Então, como melhorar numa cultura perene, esses dois pilares, né, o biológico e o físico. E aí é onde entra as plantas de cobertura, onde entra os biológicos mesmo em si, né, e aí foi onde a citricultura buscou essas ferramentas, né, esse tipo de inovação para melhorar o manejo do solo,
trazer um sistema radicular melhor, né, para uma planta que já estava debilitada, vamos falar assim, né? Então, acho que a história, né, da citricultura, de manejar melhor o solo, eu acho que veio muito mais das dores. Lembra que a gente falou das dores, né? Acho que veio a dor, não, peraí, agora eu preciso mudar, esse manejo não está sendo sustentável, né? E aí, quando olha para o solo, manejar o solo não é só colocar nutriente. Eu preciso realmente ter um equilíbrio, né, nutricional, olhar para a parte biológica e física também. E eu acho que por isso que assim, quando eu conversei com o Danilo, e daí teve muita sinergia o nosso trabalho, né? E aí, por isso que eu falei assim, não, faz muito sentido o trabalho dele, por isso que eu trouxe ele para trabalhar junto com os meus clientes. E assim, uma grande dor do produtor, né, e eu sendo produtor também era bastante afetado por isso, a questão não é só produzir bem, mas você ter estabilidade da produção ao longo de diferentes safras. Perfeito. Né, o que a gente observava muito eram quebras significativas de safra. Né, clima, dependendo da região, mais clima, mais greening, né, dependendo da região, mas o produtor tinha muitas frustrações de safra. Ou seja, o produtor muito vulnerável, né? Exatamente. Né, e aí, até eu falo que a gente desenvolveu um trabalho que criou uma base de informações interessantes, né, para o setor como um todo, que eu chamo até de validação reversa, né, que foi buscar no campo os talhões mais produtivos que nós tínhamos aí espalhados pelo cinturão e tentar entender, né, como é que era o equilíbrio, né, de nutrientes, como é que era o equilíbrio na planta e no solo. Né? E disso daí nós fomos, de certa forma, desenvolvendo esse padrão, né, de plantas de alta produtividade. E nós entendemos que as plantas, né, de alta produtividade, elas tinham um padrão muito específico que diferenciava daquelas plantas que tinham produtividade média ou baixa. Né? E aí, alguns pontos importantes que nós temos dado bastante ênfase no manejo dos pomares, né? E eu digo que se eu pudesse ranquear, né, pensando na parte química do solo, né, os nutrientes que têm mais limitado a produção de citros, né, eu colocaria em primeiro lugar o cálcio. Né? Então, nós temos dado uma ênfase muito importante na questão de calagem, gessagem, né? Construção de perfil de solo, que parece ser algo básico, mas é algo que nós temos, diria que é um dos principais detratores de produtividade. Né? Problemas, né? A Camila já comentou, de excessos também. Né, os excessos induzindo deficiências muito significativas. Né? Isso porque o produtor ele sempre usando a mesma fórmula, as mesmas doses, né? E nós temos acúmulo de fósforo, acúmulo de potássio, né, como excesso, que nós temos tentado aí, balancear ao longo do tempo. Né? E ainda falando desse estudo, né, nós percebemos que o cálcio, então, como elemento chave das plantas de alta produtividade, e depois o boro. Né, o boro sempre aparecia como um elemento que destoava bastante. Né? E é interessante, né, porque quando a gente avançava um pouco mais, a gente percebia que depois aparecia o zinco, né, o manganês e magnésio. Então, de certa forma, é um paradigma, né? Porque o produtor ele sempre focou muito em NPK. Né? O NPK ele não abria mão de investir. E isso em qualquer cultura. É isso que eu ia falar. Não é um problema da citricultura. Né? Quando, na verdade, né, eu falo que alocação eficiente de recurso, né? A gente tirar ali o recurso onde está excesso e direcionar, né, justamente para esses nutrientes que estão mais limitando a produtividade, né? Que são basicamente os macronutrientes secundários e os micronutrientes, né? Eu falo que esse exercício é que nós temos tentado implementar nas áreas, né? E tem cliente meu que fala assim, mas calcário esse ano de novo, Camila. Eu falei, mas como você vai fornecer cálcio e magnésio? Você acha que a planta só come fósforo, potássio, nitrogênio? Então, assim, a gente tem que pensar que os corretivos, né, o calcário, o gesso, também é fornecimento de cálcio, magnésio, no caso do calcário, de cálcio e enxofre, no caso do gesso. A gente não pode falar só que é corretivo. E sim, também é um fertilizante, né? A gente também está fertilizando o solo usando essas fontes, né?
né? Então, por isso, quando a gente fala do calcário, eu tenho até, quando a gente fala de calcário dolomítico, a gente tem vários calcários dolomíticos no mercado com proporções diferentes de cálcio e magnésio. E aí a gente tem que sempre olhar essa porcentagem de magnésio e até priorizar esses calcários que têm maior teor de magnésio. Porque é a fonte mais barata que eu tenho para colocar magnésio no sistema. E se eu realmente for assertivo, eu utilizo só o calcário como fonte de magnésio, né? Porque as outras fontes são mais caras. Se eu precisar, é claro que eu tenho. Mas são mais caras. Mas eu tenho que olhar também para esse fornecimento de magnésio, né? E é isso que a gente tem colocado em todas as nossas rodadas, a importância de fazer essa gestão de recurso, né? Não olhar só para o NPK, mas sim para os outros nutrientes também e como fornecer de uma forma mais contínua, né? Mais contínua e mais eficiente, né? Então, não só tentando puxar a atenção do produtor para aqueles fatores, né? Mas aí também é algo que nós temos feito, acho que de forma bastante específica, né? A definição de doses adequadas, né? E também a fonte, né? A gente tem trabalhado muito buscando fontes mais eficientes de fornecimento, né? Algo que a citricultura, ela não olhava muito. Né? Então, por exemplo, né, associando o calcário com o gesso, né, buscando um fornecimento de cálcio mais solúvel, né, ou mesmo com o próprio nitrato de cálcio em algumas áreas, com respostas muito interessantes, né, e quando a gente parte para o boro, né, partindo para fontes também de maior eficiência do que o ácido bórico, que é vamos dizer, o padrão para a citricultura, né, então inserimos, acho que em maior parte das áreas a olexita, né, e até associada ao ácido bórico, né, então sempre trabalhando com uma fonte de liberação um pouco mais lenta, buscando um residual, e uma mais solúvel, né, buscando uma maior eficiência de absorção, tá? E nós temos observado ao longo do tempo que planta bem nutrida, ela é planta mais resiliente, né? Então uma planta que suporta mais as intempéries climáticas é uma planta que tem menos perdas, menos dano de queda de frutos por greening, né? E então tem sido um exercício, né, interessante. E no final, né, como eu bem disse, o produtor ele quer estabilidade de produção. Então é isso que nós temos buscado, né? E eu diria, né, que associado a isso, acho que um dos pontos que a gente evoluiu bastante na citricultura é associar, né, os nutrientes com os bioestimulantes. Né? Eu acho que a citricultura ela sempre foi uma cultura muito conservadora. É uma cultura que sempre foi muito fechada, né? E de certa forma trazer algumas e validar isso cientificamente, né? Que foi o que nós desenvolvemos, né, ao longo do tempo, que é validar a eficiência, né, por exemplo, do Ascophyllum nodosum, né, na produtividade, né? Então isso tem nos ajudado bastante, também tem sido uma ferramenta, acho que importante, né, que nós temos oferecido ao produtor, né? Sim. É isso aí, além do manejo químico, né, que a gente acabou de falar, eu queria que vocês ressaltassem mais sobre a importância do manejo biológico. O que vocês têm destacado para o produtor? Com relação ao manejo biológico, né, como nós comentamos, nós temos focado bastante o sistema radicular, né, então dentro do manejo biológico, temos utilizado alguns bioinsumos, né, como por exemplo tricoderma e alguns bacilos, né, que têm apresentado não só um efeito de bioestimulação de raízes, mas também proteção contra patógenos de solo, né? Patógenos que até então também não dávamos tanta importância, né? Como por exemplo nematóides, né? Alguns fungos, né? O próprio Fusarium, que no caso do Fusarium é um caso interessante, porque diante das plantas, né, doentes com greening, o Fusarium, que não ocasionava problema, né, é um fungo que está presente na maior parte das áreas. Como as plantas elas ficaram muito debilitadas, o Fusarium acabou começar a causar problemas no sistema radicular, né? E aí esses biológicos via solo, né, acho que foram importantes aí nessa proteção e bioestimulação de raízes, né? Eu sempre falo assim, a gente
pensando em construção de perfil, igual a gente estava comentando, que a gente precisa favorecer o sistema radicular, não adianta a gente fazer com que a planta realmente construa, né, estimule a planta a ter um desenvolvimento radicular bom, se depois a gente também não protege, né, e a gente sabe que a gente tem problema de doença fúngica de solo, de patógenos de solo, então o biológico ele vem muito nesse sentido, né, de proteção de raiz. E aí ele também tem um efeito bioestimulante, porque, por exemplo, o tricoderma ele é um precursor hormonal, então ele também ajuda a planta, né, estimula a planta a ter um desenvolvimento radicular melhor e faz essa proteção. Então eu vejo que é uma ferramenta de uso obrigatório, né? Exatamente, né? Só que aí que surgiu a questão, né, da importância do manejo de cobertura na entrelinha do pomar. Porque uma coisa é você aplicar ali, né, um biológico via solo. Outra preocupação nossa é ele se manter ali no solo, então ele ter condições de se estabelecer, né? E aí vem a importância de você ter um solo, né, com uma biodiversidade, com um bom teor de matéria orgânica, né? E o manejo de cobertura, nós temos ali praticamente uma biofábrica, né, de resíduo, né, orgânico ali na própria entrelinha, né? Então, eu acho que vale a pena falar nesse contexto também a utilização de composto orgânico. Perfeito. Então, Também. assim, como é mais difícil a gente diversificar espécies, né, nessas entrelinhas, a gente acaba utilizando mais a braquiária, trazer o composto ainda mais próximo ali da copa, né, é muito interessante, até para que a gente tenha uma vida biológica mais ativa ali, já que a gente está colocando mais biológicos, né, e aumentar mais a matéria orgânica ali. Então, eu vejo que tem que, assim, associar, né, essa planta de cobertura na entrelinha com o composto, a gente tem um benefício ainda maior. Perfeito. Falando em composto, queria mandar um abraço pro meu amigo Márcio Dinardo, ali de Cerqueira ali. Isso. O Márcio tem produtor de composto orgânico e tem ali uns pomares de abacate. Exato, clientes meus já compram dele já. É isso aí, um abraço pra você, Márcio, que esteve aqui com a gente, deu uma aula, gente fina demais. Um abraço pra você, meu amigo. Ô Sidney, só aproveitando, né, nós temos ao longo dos últimos anos, né, assim, pegado algumas áreas com problema com greening, né, mas selecionado áreas produtivas, né, que têm conseguido manter alta produtividade mesmo com a presença do greening, né. E algo que, né, chama muito a atenção, que essas plantas, né, doentes no campo, mas que estão mantendo alta produtividade, elas têm muita raiz, né. Então, veja só como, né, por isso nós temos focado tanto o sistema radicular. E quando a gente pega, e a gente voltou a fazer isso, abrir trincheira no campo, né, tentar entender o que possibilita, né, aquele sistema radicular muito bem estabelecido que tem dado aí tolerância a essas plantas, né? E aí a gente vê que esses solos são solos que têm um teor de matéria orgânica mais elevado, né? Isso tanto na camada de 0 a 20, até na camada de 20 a 40, tem uma certa bom teor de matéria orgânica, né? E além disso, como a Camila comentou, você tem um perfil muito homogêneo, né? Então o produtor muitas vezes ele focava muito na camada de 0 a 20, né? E hoje nós estamos tendo um foco muito importante nessa camada de 20 a 40. A gente fala até para todas as culturas, de novo, né? Por isso que eu falo que essa comparação que a gente faz, né, com as outras culturas, ela é super interessante. Hoje a gente não fala mais de ter uma camada de 0 a 20 mais fértil. Quanto mais próximo a camada de 0 a 20 e 20 a 40 tiver, em termos nutricionais, melhor, porque daí você vai favorecer ainda mais o sistema radicular. Então, assim, antigamente a gente falava, quanto que eu desejo de V% na camada de 0 a 20 e quanto que seria na 20 a 40. Se eu tiver isso muito próximo, V%, que seria cálcio, magnésio, potássio e fósforo, por exemplo, excelente. Você vai ter um sistema radicular muito melhor desenvolvido. Então, a gente fala hoje de 0 a 40, né? Não existe mais 0 a 20, é 0 a 40 muito bem construído. E isso também, né, tem nos remetido a importância, né, na implantação dos pomares de fazer um preparo muito bem feito. Nós falamos que a concepção de estricultura é como se fosse um plantio direto, né, porque você depois não vai ter, você vai ficar
15, 20 anos ali, sem possibilidade de mobilizar o solo, né? Então, nós temos, até numa área que eu tenho implantado em conjunto com a Camila, uma área própria, né, que nós temos desenvolvido, vamos dizer, um plantio, né, nas melhores condições possíveis. Nós temos tentado ali na base já, né, fazer essa correção muito bem feita, com calcário, até com fósforo, né? Porque é daí que começa, né? Daí que começa realmente o sucesso, né, da atividade, né? Infelizmente, a gente chega em muitas áreas e a gente observa, né, na camada de 20 a 40, primeiro, uma acidificação em profundidade, né? Isso é um problema muito sério e moroso, né, para se corrigir. Então, a importância do produtor estar trabalhando, né, ele com doses frequentes de calcário, né? Mesmo assim, ele é muito penalizado, né, porque é difícil de corrigir. Ele deixou chegar naquele ponto, né, ou ele já partiu de uma implantação mal feita. E ainda mais problemático é quando nós observamos que na camada de 20 a 40 ele tem problema com fósforo, né? E é muito evidente, eu falo, que as áreas de alto potencial que têm produzido de forma alta, o fósforo está muito bem distribuído, né? E muitas vezes na camada de 20 a 40 até mais elevado do que na camada de 0 a 20. Então a importância do produtor ele conceber desde a implantação do pomar, né, que é ali que começa, né, a questão da construção do perfil. E depois, de certa forma, é a manutenção desse perfil, né, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Né? Professor, durante muito tempo olhou-se muito para as doenças, né, ou para o greening propriamente dito, né? E, na verdade, a gente precisa dar condições para a planta, para ela enfrentar essas adversidades, né? Então, não é somente a doença, né? É olhar mais para a planta e entender, né, as necessidades dela e, enfim, dar condições, né? Exatamente. Esse foi uma mudança, né, de foco importante. Antes nós focávamos muito na questão do greening, muita questão do vetor, né? E não que isso não seja importante, isso é fundamental. Mas hoje nós estamos considerando a questão de controle do vetor, mantendo a eficiência, mas muito focado na planta. Né, na planta e no solo, né, no sentido de fazer com que ela realmente fique mais resiliente, porque como a Camila comentou, essas plantas elas estão praticamente sob estresse contínuo, né, então aí que entra, né, esse trabalho de nutrição, né, fisiológica associada, né, aos bioestimulantes. Então, assim como o greening, seja alteração climática, são estresses contínuos que essas plantas têm passado, né? E aí a importância de a gente tentar, vamos dizer, mitigar ao máximo possível os efeitos, né, deletérios para a planta. Perfeito. Agora a gente falando sobre manejo planta, quais são os avanços no que se diz respeito à nutrição foliar? O que vocês têm observado? Nutrição foliar, né, nós temos aí, o que a gente observa no campo, né? Primeiro, nos padrões, diante dos padrões de plantas de alta produtividade, e aí, o Sidney, né, nós temos hoje em torno de 1.100 talhões, né, de alta produtividade que estão no banco de dados, né? E o que a gente observa? Que a nível de folha, né, um problema muito acentuado com deficiência de zinco, né, principalmente nesses pomares com greening. Então, deficiência de zinco, ela realmente salta aos olhos, né? Deficiência também muito comum que nós temos observado de cálcio, de magnésio, manganês e boro, né? São aqueles mesmos que nós comentamos. Diante disso, né, acho que um dos avanços importantes que nós temos observado é a utilização de fontes mais eficientes para a nutrição foliar, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, associado, né, fontes mais eficientes, né? Então, temos usado, por exemplo, fontes à base de nitrato, né, que tem apresentado uma resposta muito boa em citros, né? E até incorporado aí no manejo fontes que até então eram muito pouco utilizadas, ainda são, na verdade, que são foliares de baixa solubilidade, como os óxidos e os carbonatos,
né? E a associação de uma fonte mais solúvel com uma fonte de solubilidade menor, assim como nós estamos fazendo no solo, ali na folha, ela tem dado uma eficiência de absorção interessante também. Ainda né? mais que é uma cultura perene, né? Diferente de você trabalhar com uma cultura anual. Então, Uhum. acho que essa é a ideia, né? Porque a planta, né, vamos dizer, ela não precisa de um pico de nutriente e depois, né, ela precisa de um fornecimento mais contínuo. Né? Então, nós temos procurado, né, aumentar a frequência dos foliares, né? Então é muito comum na silvicultura fazer, por exemplo, uma aplicação por mês. Nós temos diminuído, né, o intervalo, né, e procurado associar sempre que possível uma fonte de maior solubilidade com uma fonte de solubilidade menor. A fonte de alta solubilidade a planta absorve rapidamente, né? E aquela de solubilidade menor fica ali sobre a folha, né? Como se fosse um fertilizante de liberação lenta, né? E aí no compilado, né, esses dois você tem uma eficiência interessante. E você diminui, né, ali vamos dizer, a alternância de fornecimento, o fornecimento de nutriente ele fica mais estável ao longo do tempo, né? E para a planta isso, vamos dizer, fisiologicamente contribui para que ela mantenha, né, uma atividade fisiológica otimizada ao longo do tempo. E além disso, né, os foliares, a gente, na citricultura ele sempre vai de carona. Né, ele sempre vai ali, aproveita, né, o manejo fitossanitário. Né? Não é só na citricultura também, viu? Nas outras também. Nas outras também. Vale ressaltar, Vale ressaltar, E aí, nós temos um desafio ainda maior, né? Porque há uma mistura de tanque ali, Exato. né? E essas fontes, né, de solubilidade menor ou fontes complexadas, né, com quelatos ou aminoácidos, elas possibilitam uma menor interação lá no tanque, né? E eficiência de absorção. E outro ponto importante que muitas vezes o produtor não associa é que os foliares eles são feitos, né, basicamente durante primavera e verão, que são épocas que chove muito. Né? Então, essa associação de fonte, quando a gente observa pelas pesquisas, quando você usa um óxido de zinco, um carbonato de manganês, eles são menos lavados pela chuva. Né? Então, veja só que assim como no solo, né, a gente escolher, né, as fontes é muito importante. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a combinação de fontes. Né, fontes de solubilidade maior com uma fonte de solubilidade menor. E aí você tem um residual ao longo do tempo. Né, e a planta consegue se manter. E eu acho que com essa mistura também, a utilização de aminoácido. Sim. Que antigamente não se utilizava também. Basicamente, na citricultura era basicamente sais, né? Que se utilizava como nutrição foliar. Então, ele está falando que além de a gente sair um pouco disso, né? Utilizar fonte de maior eficiência, mistura de fontes, mas a utilização de aminoácido. Que o aminoácido ele vai fazer com que a planta absorva de forma mais eficiente também. E é um bioestimulante, né? Então, que em grãos a gente já usa bastante tempo, né? E aí a gente tá evoluindo esse manejo também para citricultura. E aí, né, eu falo que nós temos buscado muito no manejo dos pomares o que a gente chama de deficiência zero. Né? Então, né, vamos dizer, aquela verdade de que quando você vê o sintoma de deficiência na folha, né, foi já prejudicado a nível celular, né, nível subcelular, nível de tecido, e a produtividade ela já foi comprometida. Né? Então, o nosso objetivo, né, a partir dessas estratégias, dose e combinação de fontes, é ter zero de deficiência no pomar. Né? E isso também nos pomares com greening, né, onde a gente vê mais deficiência. E essa nutrição, né, tem contribuído aí de forma, vamos dizer, até relevante, né, na mitigação de danos. Né, aí seja a mitigação de danos por estresses climáticos, bem como também, né, pelo greening, em que um dos maiores problemas é a queda precoce de frutos, né, que vai ocorrendo ao longo do tempo. Tá? Perfeito. A gente recebe perguntas do pessoal que acompanha a gente aqui e o Tiago Abreu, ele diz o seguinte: nos últimos anos a citricultura tem enfrentado a intensificação de estresses abióticos, especialmente altas temperaturas associadas ao déficit hídrico. Do ponto de vista técnico, quais estratégias de manejo solo-planta o produtor pode adotar para mitigar esses impactos e preservar produtividade e longevidade do pomar? Pergunta longa, hein, Thiago? Pergunta boa, né? Um abraço, Thiagão.
Inclusive, Sidney, só compartilhando, né, uma situação, né, eu comentei que muitas vezes eu ia buscar na pesquisa problemas que nós tínhamos internamente na propriedade familiar, né, e esse foi um dos temas de estudo, né, nós tínhamos uma frustração grande na região norte do estado de São Paulo de quebra de safra. Né, nós tivemos safras que, devido a problemas de alta temperatura e falta de chuva, tivemos safras de quebrar 70%, 80%, né? Nossa. E diante disso, né, eu acabei buscando no mestrado profissional, né, juntamente com o Girardi, que é um pesquisador da Embrapa, testar diferentes estratégias justamente para mitigar o efeito de clima. Né? Então isso virou a minha tese de mestrado, né? Justamente com esse tema da pergunta, né? E aí foi um aprendizado importante, né? Porque eu digo que basicamente naquele experimento, que era experimento de campo, em blocos ao acaso, com delineamento, praticamente nós testamos, vamos dizer, os principais tratamentos que nós tínhamos evidência científica na literatura. Né? Então, transformamos isso em tratamentos e colocamos no campo. Né? E o que nós observamos, até foi uma surpresa para mim na época, porque eu mesmo não fazia utilização de bioestimulante, é que comparando com todas as estratégias que nós testamos, que no caso foi aplicação de protetor solar, né, buscando redução de temperatura da planta e diminuição de abortamento. Então esse foi um tratamento. O tratamento foi a utilização de ácido giberélico, né, com um hormônio. Né? O tratamento foi anelamento das principais pernadas da planta lá no campo, né, com o intuito de aumentar ali a reserva de carboidrato e tentar mitigar a queda ali nas flores e nos frutos. Né? Utilizamos também tratamentos nutricionais, tá? E o que melhor funcionou, né, foi justamente o bioestimulante, que foi, no caso, né, o ascofilonodosum, tá? Só que combinado com nutrição, né? Então nós vimos a importância, primeiro, de uma nutrição equilibrada e, aí sim, associado ao uso do bioestimulante. Né, o que nós observamos nos tratamentos em que nós só utilizamos o bioestimulante, nós não tivemos efeito. E nos tratamentos que a gente utilizou somente a nutrição, também não tivemos efeito. Então a combinação dos dois, né, é que trouxe realmente ali um aumento de tolerância a condições extremamente adversas que nós tivemos, né? Acho que foram provavelmente os 2 piores anos em termos de pico de temperatura, né? Então isso, né, acho que foi um dos primeiros trabalhos que realmente validou, né, em condições de campo. Até então eu utilizava zero bioestimulante, né, nas áreas, e desde então eu tenho procurado utilizar em todas as áreas. E eu vou compartilhar mais uma informação, porque eu adoro fazer analogias com outras culturas, né? Mas a gente já tem um manejo na cana-de-açúcar, por exemplo, que a gente chama de pré-seca. Então a gente prepara a planta para passar por um período de estresse. E aí, um dos melhores tratamentos é justamente o extrato de água, né? O ascofilum com nutrição. Foi o melhor tratamento. No caso da cana-de-açúcar. E aí, olha o que aconteceu também na silvicultura. E aí, o ano passado, eu tive a curiosidade de fazer esse mesmo tratamento no sorgo safrinha. Porque a gente sabe, né, que a safrinha também, a planta né, nesse período, ela vai passar por um estresse hídrico, né? E aí, como a nossa região tá aumentando bastante, né, o plantio de sorgo, eu fiz um sorgo. E, de novo, o tratamento que foi melhor na cana foi o melhor ali no sorgo também. Olha, então, para você ver como realmente né, o ascofilo associado à nutrição ajuda a planta a mitigação de estresse mesmo, né? Exato. E aí, né, veja só, essa seria uma estratégia importante, né? Outra estratégia importante, né, que tem isso, inclusive, né, tive conversando muito, trocando ideias com o pesquisador Fernando Azevedo do Centro de Citricultura, né, o manejo de cobertura na entrelinha, né? Isso também possibilita uma maior tolerância a condições de clima, né, estresse hídrico e temperatura elevada, principalmente devido à melhor estruturação do solo. Então você tem uma melhor retenção de água no solo,
né, de forma significativa isso, né, se você tem ali esse manejo que a gente chama lá com roçadeira ecológica, né, em que você cria massa ali na entrelinha, normalmente a braquiária, né, nós estamos tentando diversificar um pouco mais com uma leguminosa, e aí, através da roçagem você projeta aquele resíduo sob a projeção da copa. Né? Então isso, ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 anos, né, é muito evidente como esses tratamentos eles são mais tolerantes à seca. Né? E aí, como devido à melhor estruturação de solo, né, devido à questão também complementando, redução de temperatura desse solo, né? Melhor, o próprio mato ajuda no controle de plantas daninhas, então diminui a matocompetição, e maior atividade biológica do solo, contribuindo para um sistema radicular mais desenvolvido. Né? Então essa é uma estratégia também, eu diria, eficiente, validada, talvez um pouco mais de médio prazo, né? Mas bastante efetiva também. É que a gente começou um pouco de trás para frente, né? Então, assim, quando a gente fala de manejo para estresse hídrico, vários clientes meus perguntam, né? Qual que é o melhor manejo para estresse hídrico? Não falando de térmico. Eu falo que o principal é construção de raiz, né? Então, assim, você precisa fazer com que a planta construa bastante raiz, para quando entrar nesse período, a gente sabe que tem uma retenção de água a mais, né, na subsuperfície, ela tem raiz lá para se manter. Então, é a construção de raiz. O segundo é fazer com que o solo infiltre e retenha essa água. Porque, eu falo assim, uma coisa é a infiltração de água, outra coisa é o solo conseguir reter. Para ele reter essa água, eu preciso ter uma estruturação de solo bem feita, né? Então, assim, a planta de cobertura, ela ajuda muito nessa estruturação, para que a água realmente consiga infiltrar e ela tenha uma boa retenção. Então, construção de raiz, infiltração e retenção de água. Daí, a gente vai para as ferramentas fisiológicas, né? Que daí entra aí os extratos de algas, né? Os bioestimulantes. E daí vai fazer com que a planta também seja mais resiliente a isso. Então, mas é esse o caminho, né? Então, primeiro pensar em construção de raiz, em manejo do solo para infiltração e retenção de água, e depois a gente vai para o manejo fisiológico. Daí o manejo fisiológico tem também a ver com o estresse térmico, né? Então, eu falei do estresse hídrico, e o manejo fisiológico atua muito nessa parte do estresse térmico. E veja só, né, quando nós estamos falando em intolerância ao estresse hídrico, né, como a Camila comentou, raiz, né, então esse seria a minha terceiro ponto, e aí de novo, a importância da construção do perfil de solo, né, então é um seguro, né, eu ter raiz na camada de 20 a 40, né, então... De novo, não negligenciar a camada de 20 a 40, né? Então essa questão química, física, biológica, né? E aí entra também, nós falamos de bioestimulantes via foliar, né? Mas entra também possibilidade de utilização tanto dos biológicos via solo, né? Como nós comentamos, protegendo e bioestimulando a raiz, e aí talvez os principais expoentes seria justamente o tricoderma e os bacilos em geral, né? E também... né, a gente sabe um efeito de bioestimulação, inclusive do extrato de alga também, no próprio sistema radicular. Então veja, né, quanta coisa que nós temos, né, para ajudar, né, essa planta. Né, e isso é que nós temos que tentar usar de forma cada vez mais integrada. Eu acho que a grande evolução em termos de produtividade e estabilidade da produção vem justamente desse avanço, né? Esse avanço de bioestimulantes, né? Biológicos e do básico, né? Que é a questão de construção do perfil, né? Então acho que é daí que vem o principal avanço, né? Que nós temos conseguido ao longo dos últimos anos. Perfeito. Pensando em altas produtividades, hoje o produtor tem várias ferramentas, né? Que ele pode utilizar como seu aliado e, de preferência, combinando todas elas, né? Exato. Combinando, e aqui a gente fala, muitas vezes, em vez do produtor gastar ali com mais fósforo, né, que é algo que ele já tem em excesso, que essa planta não vai responder e provavelmente pode até prejudicar, né, já que tem interações com outros nutrientes. O caso do potássio em muitas áreas também, que a gente observa. Então ele deixaria de colocar recurso ali e destinaria esses outros recursos, né, que você provavelmente gastará menos, e você terá um retorno do capital investido mais rápido e maior.
né? Porque a planta vai tender a responder mais. Uhum. Né? Então, de certa forma, quebrar alguns paradigmas, né? E eu tenho usado muito um software que nós desenvolvemos ao longo do tempo, né, que a possibilidade do produtor, ele chama CND Citrus, né? Ele está lá disponível no site da Unesp e ele possibilita o produtor lançar os dados lá da análise de folha e ele compara o talhão do produtor, né, com essas normas de alta produtividade. Então ele gera gráficos, né, e aí visualmente tem sido uma ferramenta para convencer o produtor, né, a tirar dinheiro, recurso ali de onde está em excesso e direcionar, né, para esses fatores limitantes. Como é difícil, limitantes. viu? E como é difícil, né? Esse difícil, convencimento. Porque ele tem aquele hábito, ou ele acha, né, que se, por exemplo, ele tirar o fósforo, pode ser que caia a produção, né? Uhum. E aí, daí você tem que mostrar com números, dados, informação, pesquisa. De forma quantitativa. Exato, de que realmente é gestão de recurso. Aquele recurso não tá fazendo mais diferença, não é aquilo que se colocar vai aumentar a produção. Uhum. Seria outro, né? Então é esse que é a mudança Exato. de cultura. E muitas vezes o produtor, ele fica estagnado no nível de produção e ele não consegue aumentar mais. E ele vai puxando nitrogênio para cima, vai puxando fósforo e não responde, né? Não responde e muitas vezes começa a cair, inclusive. Ele fica num patamar estagnado, né? E não entende que muitas vezes, né, tem outras coisas limitando e que para aquele talhão responder ao nitrogênio, né, ele teria que acertar a base ali e aí sim puxar o nitrogênio. Então esse é um ponto importante, né? E não só pensando em fertilizantes, né? Mas acho que uma grande dificuldade é quando você pega a produção, são 52 fatores, né, influenciando. E o produtor tem dificuldade de mensurar isso, né? O que você faz e o que se reverte em produção, né? Então é um exercício um tanto quanto muitas vezes difícil, né? De persuasão, né? E o recurso que ele tira ali do adubo, ele pode direcionar os bioestimulantes, pode direcionar os biológicos, de novo, né? Com um potencial de resposta muito maior. Né? Perfeito. E Camila, professor, a gente falando em altas produtividades, queria que vocês trouxessem para a gente, se pudessem em números, né? O que de fato é considerado um pomar de alta produtividade? A gente estava no hoje, né? Nós estávamos hoje, né? É um pomar que, na média, né, ele deu mais de 2.000 caixas por hectare. Isso na fazenda toda, né? Porque uma coisa é você ter 2.000 num talhão, né? No outro você tem 1.000, no outro você tem 800. Média 2.000 caixas. A nível de propriedade, grande, né? É uma produtividade muito elevada. Camila, se puder traduzir em soja pra gente, que é uma produtividade de 100 sacas? Como é que é? Olha, eu acho próxima aí de 100 sacas. Exato. É uma excelente produtividade, excelente, né? Produtividade. Média, né? Média. Uma coisa eu falar que eu tenho um pivô, produziu 103, mas a média de uma fazenda, né, grande, então realmente é um teto produtivo bem alto. Trabalho bem feito. E aí, né, pra você ter uma ideia, Sidney, quando você pega a média de produtividade do estado de São Paulo, isso varia de safra a safra, mas ela gira ali em torno de 700, 800 a 1.000 caixas. Né? Então, assim, acima de 1.500 caixas já é uma produtividade bastante elevada, tá? De média. Né? 2.000, então, realmente uma produtividade excelente. Tá aí, talhões, quando você pega talhões individuais, talhões chegando a quase 3.000 caixas por hectare. Né? E aí, hoje, nós estávamos... E só um ponto, tinha talhão lá de 18 anos, não é? Produzindo bem. Exato. Olha só. E aí, né, e melhor, né, com uma coloração muito boa, mesmo depois de uma produtividade, uma exportação tão alta. Né, e então, isso tem sido tema de discussão, né, a gente entender cada vez melhor o que acontece nesse ambiente, né, não só a nível de solo, a nível de planta, né, e tentar reproduzir essas condições. Inclusive, agora, antes da gente vir para cá, a gente estava discutindo sobre o SESB, né? E aí a gente falou assim, por que não, né? Um SESB na citricultura. Vamos começar a fazer um comitê para isso. Exatamente. Essa foi uma ideia, né? Uma ideia que pode ser que a gente consiga, né, implementar, né? Tentar aí criar esse meio, né, que é uma competição saudável.
né, que tende a gerar informações e depois ser disseminadas para o setor, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe? Vamos aproveitar o podcast para conseguir mais, essa ideia. Me coloca nessa aí. Me coloca nessa aí. Ô Sidney, e aproveitando, né, comentando hoje que a gente estava nessa visita, uma das discussões que nós tivemos com o gestor é tentar entender, né, por que essas plantas produziram tanto, né? Uhum. E um dos pontos, até comparando as análises ao longo do tempo, né, foi o início de um investimento, né, vamos dizer, em gesso, né, doses de calagem mais elevada, né, trabalhando aí com a questão do boro, né, começando a fornecer boro via Olexita e com doses mais ajustadas, né, e magnésio, tá? Magnésio. E via folha também, equilibrando um pouco melhor os micronutrientes. Então, é muito evidente, né? Às vezes, quando você dá essa condição para a planta, mesmo trabalhando com doses de nitrogênio mais baixa, e fósforo e potássio, a planta, ela tende a responder muito bem, né? Então, a diferença que nós achamos foi justamente o investimento, né, maior nesses caras que nós comentamos que mais limitam a produtividade, né? Que é cálcio, boro, zinco, magnésio. Tá? E tirar um pouco do nitrogênio e tirar um pouco do fósforo, né? Então, é o que nós temos chamado de alocação eficiente de recursos, né? Que é a forma que nós temos buscado, né, de dar maior produtividade e maior, que a gente tem chamado de estabilidade de produção, né? Sustentar essas produções elevadas. Perfeito. Esse episódio de hoje está sendo não só um episódio, está sendo uma consultoria também, viu? Tá vendo? Quem assistir esse episódio vai com certeza melhorar aí suas produtividades, né? E até, porque como nós tivemos alguns casos, né, outro ponto de melhoria que nós temos considerado é que as áreas de citros, elas têm uma heterogeneidade muito grande, né, inclusive dentro do mesmo talhão, né? Então, procurando até avançar um pouco mais na compreensão dessa variabilidade e na utilização de taxa variável, né, de forma que o produtor consiga ali homogeneizar, vamos dizer, ter uma produtividade elevada e mais uniforme, né, uma vez que, às vezes, no mesmo talhão, né, Camila, a gente observa uma parte do talhão com alta produtividade e outra parte com produtividade, lado a lado, às vezes até no mesmo talhão, né, e o manejo, muitas vezes, ele está amplificando essa heterogeneidade já existente, né, isso a nível do mesmo talhão, imagine a nível de propriedade, né? Porque com as técnicas de agricultura de precisão, a gente consegue detectar essas variabilidades, né? Tanto a variabilidade do solo mesmo, para a gente entender o ambiente de produção, mas a variabilidade nutricional mesmo. Então, sempre tem alguns ambientes que estão ficando ainda para trás. E aí, a ideia é você utilizar essas informações e gerar uma recomendação em taxa variável. E se ela realmente for executada, você consegue realmente pegar essas áreas que estão com os níveis mais baixos, né? E elevar para um nível crítico ideal. E aí, você tem menos variabilidade dentro do talhão, do que você fazer a gestão dessas recomendações por talhão. Porque dentro do talhão tem variabilidade. É esse que é o nosso desafio também, né? De gerar a recomendação que eles consigam executar em taxa variável para minimizar essas diferenças. É isso aí. E aí que entra a ESOLO, né, Camila? Exato. Muito bem, lembrou. A ESOLO já é campeã aí de produção de soja, cana, né? E agora, com certeza, na produção de citros, né? Exato. É isso aí. Camila, professor, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria saber, professor, qual que é o futuro da citricultura brasileira? Olha, eu falo que a citricultura brasileira, ela passou por vários desafios, né, desafios muito importantes ao longo do tempo, principalmente de ordem fitossanitária, e nós estamos aí, né, competitivo, mantendo a liderança mundial, né, então isso mostra a competência, né, tanto dos produtores como também dos técnicos envolvidos e da pesquisa. Então, assim, a nível de produtividade, eu acho que nós temos muito potencial ainda, né, para explorar, diante principalmente de todas essas estratégias que nós comentamos, né, de tratar ali o sistema de forma mais holística,
né, não olhando só para solo, não olhando só para vetor, mas olhando, né, solo, planta, né, de forma mais incisiva, né? Então, eu sou muito otimista com relação, né, a essas estratégias integradas, né, e acho que esse é o caminho, buscar a construção da saúde do solo, né, e também associando essas questões de manejo fisiológico, nutricional, associado a bioestimulante, e aí sim, essas plantas tendem a ser mais tolerantes, né, tanto a estresses climáticos, como as doenças também, que não deixa de ser um estresse, né? Então, acho que eu falo o seguinte, da porteira para dentro, acho que nós temos hoje condição e tecnologia, né, para manter os níveis de produtividade. Da porteira para fora, né, que é um desafio que acaba não nos compete muito, né? Então, depende muito da questão de mercado. Tá? Mas a gente observa, hoje a gente está comentando que os produtores que conseguem ter produtividade elevada, né, historicamente talvez a cultura que ainda tem melhor remunerado o produtor. Né, é uma cultura que remunera, né, tem um seu risco associado, obviamente, mas é para aquele produtor que ele consegue, né, manter-se produtivo, ter estabilidade. É uma cultura ainda, na média, né, uma cultura muito interessante do ponto de vista econômico, né? E principalmente como uma cultura de diversificação. Né? Até acho que os grãos passou por momentos muito ruins, né? E os produtores que tinham os citros foi a cultura que manteve, né? Na verdade, a gente também viu muitas áreas, né, sendo implementadas citros, né? Tirou um pouco do pé de grãos e plantou citros. Muitas áreas de expansão teve nesses 2 últimos anos, né? Não só a área de, por exemplo, no MS, que acabou tendo área de expansão até fugindo um pouquinho do greening, mas áreas aqui no estado de São Paulo mesmo, que eram cana ou grãos, sendo implantados citros até em função de mercado e de diversificação. Perfeito. E Camila, você junto com a E-Solo, quais são as expectativas, tanto na soja, na cana, nos citros? A expectativa sempre é boa, apesar do mercado não estar muito ajudando a gente e nem a geopolítica, né? Que a gente não vai comentar, senão abre um novo podcast se a gente começar a falar de geopolítica, né? Mas o que eu sempre falo, apesar da gente não estar num ambiente favorável, principalmente pensando em mercado, a gente precisa fazer boa gestão de recurso. E para a gente fazer boa gestão de recurso, a gente precisa de informação de qualidade. E é nisso que a E-Solo entra, né? Então, a gente realmente utiliza as técnicas de agricultura de precisão para fazer um levantamento muito mais preciso do solo. E com esse nível de informação que a gente tem, a gente consegue fazer alocação de recurso. Então, a maioria dos clientes que eu trabalho, a gente já vem construindo, né, perfil de solo, a gente já está em níveis de nutrientes no solo muito bom. E agora é o momento, né? Onde eu tenho uma gordurinha, eu realmente, eu consigo aqui economizar ou tirar sem prejudicar minha produtividade, porque é um ano realmente que a rentabilidade ela tá menor, ou o risco tá um pouco mais alto, né, devido a essas incertezas. Preço de fertilizante a gente pode nem falar, ainda mais com esse cenário que a gente está vivendo. Então, realmente, a gente tem que fazer melhor gestão de recurso. E de novo, né, para eu conseguir fazer essa gestão de recurso assertiva, eu preciso de uma boa informação do meu solo, para falar assim, não, aqui eu posso tirar, que eu não vou prejudicar a minha produção. Então é isso. Então a expectativa é boa, mesmo num cenário como esse, porque a gente precisa realmente ter boas informações, bom conhecimento, né, para realmente passar por esses períodos, né, ainda tendo resultado. É isso aí. E aquilo que eu sempre falo, só vende boi a 350. Soja 200 e agora laranja 90, quem tá na atividade, né? Exato. Então não adianta, a produtora resiliente tem que continuar e fazer bem feito, né? Muito bem. E a visão de longo prazo, né? Eu acho que no final, o agricultor, né, ele é um empresário rural e, como todo investimento em renda variável, ele deve ter, né, um horizonte. Quem permanece eficiente, né, eu sempre digo, a principal defesa do produtor, o principal seguro é produtividade, né? Então, acho que é isso que ele deve perseguir, né? E em cenários que você tem margens cada vez mais comprimidas, eu acho que essa parte, né, técnica, né, acaba sendo cada vez mais importante, né?
É isso aí. Professor, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar com a gente. Obrigado pela aula, tá? E sucesso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco. Muito obrigado, foi uma grande satisfação, tá? E a gente fica aí à disposição, né, no que a gente puder contribuir, né, aí com o setor, com os tricultores, né? A gente fica à disposição. É isso aí. E Camila, que é dona do programa. Ah, não. Né, Camila? Obrigado mais uma vez de ter a oportunidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi bem legal. Né, eu que agradeço novamente, né? Acho que é muito válido. Assim, parabéns também, né, pelo Ruralmente. Obrigado. Você acabou de falar qual episódio estamos? 59. 59, então, ou seja, você tem realmente uma frequência e uma qualidade de conteúdo, e é isso que a gente precisa levar para a ponta, né, mesmo. Não é todo mundo que tem a oportunidade, né, de ter acesso direto ou a consultoria, e você acaba levando essas informações para essas pessoas também. Então, parabéns também você por toda essa história que você está construindo com o Ruralmente. É isso aí. Obrigado. Isso é possível graças aos parceiros, né? E você e Solo são grandes parceiros. E já veja a próxima data aí pra gente já deixar agendado aqui. Pode deixar. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigada. E quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Nutri Rações, E-Solo, Maré Shopping, Oficina Picasso, JS Assessoria Contábil, e quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.